cristã precisa ser regada diariamente para florescer. É por isso que em nossos episódios vamos estar conversando sobre como podemos fielmente nos apegar ao nosso Criador para florescermos em meio ao mundo caído. Então, por isso, seja bem-vinda ao podcast Fé e Tulipas. O tema do episódio de hoje é a arte de ser uma mulher forte. Então é por isso que a gente vai estar conversando com a Rendrica Vasconcelos. A Rendrica, ela é formada em biologia e hoje ela é mãe de 3 e esposa de pastor. Ela também cria conteúdo pelo Instagram e pelo blog, falando um pouco sobre questões voltadas às mulheres. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre ela, os links vão estar aqui na descrição. Então vem e aproveita comigo essa conversa sobre a arte de ser forte. Oi pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Fé e Tulipas. E hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, que é a Rendrica Vasconcelos. Rendrica, muito obrigada por estar aqui com a gente no podcast hoje. Eu que agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui contigo. O prazer é todo meu. E a gente vai estar conversando sobre um assunto muito legal, continuando falando sobre a série de arte de ser mulher. A gente vai estar conversando hoje sobre a arte de ser uma mulher forte. É uma coisa que pode ser que cause muitas dúvidas em nós, como que uma mulher cristã pode ser forte, mas por isso que a Rendrica está aqui para responder todas as nossas perguntas sobre esse assunto. E Rendrica, para alguém que às vezes ainda não te conhece, você pode se apresentar um pouco, falar quem você é e o que você faz? Posso, claro. Meu nome é Rendrica, né? O nome holandês, se alguém for questionar isso aí, a minha mãe é holandesa. E eu sou casada com o Ronaldo Vasconcelos, ele é pastor aqui na Igreja Presbiteriana de Casa Caiada, sou esposa de pastor, portanto, então tem todo um enquadramento aí para compreendermos um pouquinho mais o pano de fundo. Nós trabalhamos no ministério da igreja aqui desde o ano passado, no comecinho do ano passado, então viemos para cá logo no começo do ano, logo no começo da pandemia, então foi um pouquinho difícil a gente fazer essa adaptação com nossos 3 filhos. Nós temos 3 filhos pequenos, o João Gabriel, de 7 anos agora, nós temos a Samantha, de 5, nossa, é difícil lembrar as idades dele, muda todo ano, né, é difícil, e a Chloe, de 2 anos, ela vai fazer 3 em algumas semanas. Uau, então, você tem uma escadinha, né? É uma escadinha. Inclusive, é o motivo pelo qual hoje foi um dia excelente para pensar sobre esforço, sobre força, porque essa escadinha hoje não deu muito sossego. Então, então nós estamos aqui. Eu sou formada em biologia, eu não exerço, né? Mas eu gosto muito de estudar. De tudo, eu nunca soube muito bem o que fazer na minha vida, então eu sempre quis fazer de tudo, já prestei para arquitetura, já fiz cinema, enfim, eu gosto de um pouquinho de tudo. E eu gosto bastante também de escrever, e no que eu posso ajudar o meu marido, escrevendo e trabalhando, fazendo obras de arte, entre aspas, no computador, enfim, eu estou à disposição aí dele e também das irmãs online, como eu puder ajudar escrevendo texto. Então eu tenho eu tinha um blog, na verdade, que eu parei de alimentar faz um tempinho já, mas que eu gostaria de voltar em breve, algum dia. Mas é isso. Dei um apanhado geral. Não, mas muito bom pra gente conhecer. Eu confesso que eu tive um momento que eu queria fazer cinema, só que aí depois eu acabei caindo no direito. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas... Nós somos pessoas tão completas, né? Temos gosto por toda parte. Pois então, aí você gosta de uma coisa, aí tá fazendo curso de outra, e assim vai. Exatamente. Bom, muito obrigada, Rendrica, por essa apresentação. E, como eu disse no começo, a gente vai estar falando sobre ser uma mulher forte. Então, para a gente já começar direito, que também, como eu falei antes também, é uma coisa que às vezes uma definição em si pode ficar meio que, o que significa isso, como que a gente pode ser mulheres fortes. Então, eu queria te perguntar, Rendrica, como que nós, como mulheres cristãs, podemos ser ao mesmo tempo mulheres fortes? Ao mesmo tempo que cristã, né? Como se fosse uma contradição. E é uma pergunta muito boa, realmente, como você falou, porque nós
nós enfrentamos todo dia momentos e responsabilidades e pressões por toda parte, não somente para aguentar tudo, né, e fazer tudo perfeitamente, mas também para a gente lutar, além de tudo mais, pelos nossos direitos e pelos nossos sonhos. E não é à toa que a gente está numa sociedade que está repleta de gente sofrendo de ansiedade, sofrendo de depressão, e doenças das mais diversas causadas pela psicossomatização. Então, nós somos fracos como seres humanos, e a nossa fraqueza é bem nítida nessas horas, e o mundo percebe isso, tanto o crente quanto o descrente. Todo mundo consegue perceber isso, a gente talvez não admita isso com tanta frequência, mas nós percebemos isso, e há um anseio dentro de nós, não só para encontrarmos o segredo dessa força para aguentar tudo, mas também para a gente definir essa força. Então, essa confusão que você comentou, talvez um receio de falar sobre isso, se dá em especial porque há muitos tipos de força, entre aspas, né, sambando por aí, disfarçado de uma coisa agradável, até mesmo as mulheres cristãs, quando, na verdade, essa força, entre aspas, é meramente o ato de se entregar, sem luta, à força das suas próprias paixões e dos seus próprios desejos, sem critério. Então, é uma força da mesma origem, do mesmo tipo que uma criança que exerce sua força física para bater o pé no chão e exigir uma balinha dos pais, né, na hora do almoço. Então, essa criança, a gente não chama essa criança de forte, né? A gente pode até falar que é um gênio forte, mas a gente não reconhece isso como uma virtude, né? A gente reconhece isso como uma teimosia ou qualquer outra coisa. Mas é justamente esse tipo de força que é propagado por aí, uma força na qual não há objetivo maior do que encontrar a própria felicidade. O objetivo maior é agradar a si mesmo. Isso é tudo muito cômodo e é muito natural para uma pecadora, porque lutar contra o pecado é um esforço em si. É muito mais cômodo a gente se entregar à força do pecado, à força dos desejos do nosso coração. Então, esse ato de ser autêntico, de lutar pelos seus sonhos, os seus desejos, sem nenhum critério, né, buscar a felicidade às custas de tudo, isso hoje em dia é apresentado como sendo a força verdadeira, né, admirável e tal, quando, na verdade, isso é equivalente de se lançar de um prédio e entregar-se à força da gravidade. Então, é tudo muito fácil e cômodo até você chegar no destino final, que é o que o pecado nos leva a fazer. Ele nos atrai até a morte. Então, para sabermos como sermos cristãs fortes, nós precisamos saber de que força nós estamos tratando. Como você bem falou, né? E o nosso esforço, o ser forte, ele não pode ser, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, o ser forte em si não pode ser o nosso objetivo final. Porque toda força na verdade, um esforço para conseguir alguma coisa. Então, há um objetivo final. O ser forte não é o objetivo final em si. E nós precisamos entender um pouquinho mais sobre de que força nós estamos falando, então, para sabermos se vai valer a pena esse esforço. Então, a gente tem que fazer algumas perguntas. Primeiro, contra o que eu vou estar exercendo o meu esforço, né? Então, eu estou me esforçando contra pessoas, né? Eu estou lutando, usando minha força contra o sistema, eu estou usando minha força contra as circunstâncias que estão ao meu redor. Contra quem eu estou lutando, contra quem eu estou usando minha força. É contra mim mesma, contra minhas paixões. E por que é importante a gente definir o objeto contra o qual eu estou exercendo o meu esforço, né, a minha força? Porque a Bíblia nos diz que se Deus for por nós, quem será contra nós? Mas se Deus for contra nós, e olha só, Deus vai ser contra nós à medida que nós formos também contra Deus. Então, se Deus for contra nós, quem vai poder nos socorrer? Então, a gente tem essa tendência a querer achar, não, usar aquele versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso.
tá? Inclusive, lutar contra meus pais que não querem aquilo que eu desejo ter, que não acreditam nos meus sonhos. Então, Deus vai me fortalecer, Deus vai me dar força para eu conquistar aquilo que está no meu coração, para poder ser autêntica, para poder ser aquela que eu desejo ser. E, na verdade, quando nós estamos colocando o nosso esforço, o nosso trabalho todo contra algo que Deus instituiu na nossa vida, nós estamos trabalhando em vão. Nós estamos nos esforçando em vão. Todo o nosso esforço vai por água abaixo. Por quê? Porque nós estamos nos rebelando contra a própria fonte da nossa força. Nós não temos força sem Deus. E se é Deus que está nos fortalecendo, Ele não vai nos fortalecer para lutar contra Ele. Ele, muito pelo contrário, Ele vai cortar-nos pelas pernas e a gente vai cair, a gente vai logo perceber que não somos nada. Então, em primeiro lugar, contra quem você quer exercer o seu esforço? E a Bíblia é muito clara quando ela diz que nós devemos estar lutando, usando essa nossa força, contra os mesmos inimigos de Deus. Em primeiro lugar, nós mesmos, a nossa carne, o nosso pecado. E nós precisamos usar o nosso esforço para também resistir ao diabo e para ser luz no mundo. Então, enquanto nós estivermos direcionando o nosso esforço para o lugar certo, então sim nós podemos afirmar que tudo posso naquele que me fortalece. Segundo, né, nós fizemos a primeira pergunta, contra que estarei exercendo o meu esforço? E segundo lugar, por que você quer ser forte? Né? Qual o objetivo? Por quê? Então, parece uma pergunta óbvia, né, Rebeca? Mas não é. Porque toda vez que nós exercemos esforço, nós temos um objetivo em mente. A gente não pensa no esforço necessariamente, a gente pensa no objetivo. Então, por exemplo, eu hoje de manhã me levantei da cama, eu tive que fazer um esforço para levantar da cama. Físico, eu me empurrei contra a minha cama. Por quê? Porque eu queria sair da cama. Então, os nossos esforços, eles precisam ser direcionados. Então, qual é o meu propósito? Eu estou tentando ser forte para quê? Vale a pena gastar meu suor com isso? E por que isso é importante? Olha, pelo mesmo objetivo que, pelo menos eles fazem as perguntas quando a gente vai ingressar numa academia, né? Eles podem até naquela papelada toda perguntar, né? Qual o seu objetivo aqui? Você quer emagrecer? Você quer ficar bombado? Você quer... O que você quer na vida? Porque assim eles vão poder ajudar você a não gastar sua energia em vão, procurando uma coisa que você, né, talvez não queira. Então, é muito importante nós entendermos o objetivo do esforço. Como eu já comentei, ser forte em si não é um objetivo. O ser forte, ele é o meio para alcançar um objetivo. Ser forte por ser forte é pura vaidade. Então, nós precisamos ter um alvo em mente, como aquela analogia de Paulo, né, como atletas que precisamos nos esforçar para chegar até o final da corrida. E se a gente não tiver um alvo em mente, nós não vamos conseguir perseverar, não vamos conseguir sequer sair do lugar. Então, precisamos ter essa pergunta em mente. A gente precisa se questionar em primeiro lugar. Terceiro, o que esse esforço vai me custar? Os custos vão valer a pena? E nós sabemos bem que nós não somos Deus, nós não somos autossuficientes, Deus não precisa descansar, Deus não precisa de combustível, não precisa se abastecer, não precisa comer de nada. A força dele é intrínseca a ele. Então, ele é autossuficiente, ele é independente, nós não somos. Tudo que nós temos, nós recebemos de fora. E nós só temos força física porque nós estamos consumindo alimento, que vai nos proporcionar com energia para realizarmos esforço. Se a gente não comer, a gente não vai conseguir fazer nada. A gente morre. Então, a gente acaba sempre calculando o esforço que alguma coisa vai exigir. A gente é tão bom para fazer isso que a gente facilita tudo, né? A gente inventou o abajur para não ter que se levantar da cama e desligar a luz. Então, a gente calculou o esforço necessário para isso, decidiu que não valia a pena, decidiu, então, inventar o abajur para não ter que se levantar. Ainda tem que só a palma e desliga, então. Nem o esforço de...
de ter que levantar o braço, né? Uhum. Então, nós somos muito, muito, muito bons em calcular os custos e não gastá-los, e economizá-los. Por quê? Porque nós somos pecadores preguiçosos. Nós somos muito bons, muito criativos, para mantermos a nossa preguiça, de certa forma, né? Ou para remanejarmos os gastos, os recursos para outro lugar. Então, nós precisamos ter ciência, sim, sabedoria ao calcular o que isso vai nos custar. O que vai nos custar lutar contra o pecado? O que vai nos custar lutar contra o diabo? O que vai nos custar buscarmos carregar a nossa cruz e negarmos a nós mesmos como Cristo nos ordenou? E aí que finalmente podemos responder a pergunta: como podemos ser mulheres fortes, mulheres perseverantes? O que isso vai nos custar? E eu gostaria de ler, se me permitir aqui, Josué, capítulo 1, versículos 5 a 9, que é um texto famoso, né? Você falou sobre força, imediatamente vê esse texto à mente, né? Que tem o seja forte. Forte e corajoso, né? Forte e corajoso. Eu estou com a versão NAA, então talvez seja um pouquinho diferente do Almeida Revista e Atualizada. Mas eu vou ler aqui. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde quer que você andar. Josué, capítulo 1, versículos 5 a 9. E olha só, a gente consegue observar aí que o ser forte aí está condicionado a várias coisas. Não é o simples ser forte, ser corajoso por ser corajoso. Essas coisas, por si só, não são virtudes, mas são virtudes no sentido que elas estão acopladas a outras coisas. Então, eu gosto de lista e eu gosto de pontos. Então, então eu vou pontuar aqui para facilitar, né, para lembrar, né, na hora do fácil e prático. Fácil e prático. Eu queria falar de 3 pontos que podem ajudar a sermos fortes e corajosas. Então, em primeira instância, a nossa alimentação. E por alimentação, eu estou falando de alimentação espiritual. Da mesma forma que um atleta, né, ou qualquer pessoa que está treinando para ser forte fisicamente, sabe se alimentar bem. Não é se alimentar pouco, nem se alimentar em demasia, sem sentido, sem alvo, mas se alimentar daquilo que é bom e daquilo que vai prestar, vai servir para o crescimento e para a força da pessoa. Então, a mesma coisa com a nossa alimentação espiritual. Nós precisamos, e diz aqui, nós encontramos aqui nesse texto, nós precisamos meditar na lei do Senhor dia e noite. A gente encontra isso nos Salmos, a gente encontra isso em toda a Bíblia. A nossa alimentação está na palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento dia e noite. E não é à toa que os momentos que nós mais caímos na tentação, os momentos que nós mais nos encontramos fraquejantes nesse mundo, né, frios, distantes de Deus, são os momentos nos quais nós não estamos bem alimentados espiritualmente. Está tudo bem, está tudo tranquilo, né? Não tem tribulação, a vida tá boa. Hoje eu não vou ler a Bíblia, tô bem, né? Eu tô bem, eu não preciso, não. Hoje eu não preciso. Amanhã também não.
Depois de amanhã, também não. O que vai acontecer? O espírito vai desfalecendo, e no momento que você realmente precisa, você vai estar tão fraco, que você vai cair feito uma pena. Não vai ter força nem para dizer não. Vai cair na primeira vez. Não vai ter força nem para piscar. Então, nós precisamos fazer que nem José fez, né? Lá no Egito. Deus deu 7 anos de abundância e ele não ficou lá esbanjando e gastando tudo à toa, fazendo festa e tudo mais. O que ele fez? Ele começou a guardar, ele foi sábio com aquele alimento, tudo aquilo que tinha na época, justamente para ter no momento de escassez. Justamente para ter no momento de escassez. Da mesma forma, Jesus, no deserto, ao ser tentado pelo diabo no deserto, ele não chegou lá e lá começou a procurar a lei do Senhor e tentar pesquisar, né? Não, peraí, o que eu vou falar ao diabo agora? Não, ele já tinha uma vida de intimidade com a lei do Senhor, já estava na ponta da língua a sua resposta. Ele já tinha uma profunda intimidade com seu pai. Então, nós precisamos estar bem alimentadas, nós precisamos nos alimentar em tempos de paz, para podermos enfrentar os tempos de tribulação e dificuldades e tentação, para podermos ser fortes, quando realmente precisamos ser fortes. Então, esse é o primeiro ponto, a alimentação, e isso está bem nítido nesse texto, quando fala de meditar na palavra, no livro da lei, ele fala também de não cesse de falar deste livro da lei. Então, é um constante, uma absorção e alimentar os outros também, né? Não é apenas se alimentar, mas alimentar os outros que estão ao nosso redor, para que também os outros que estão ao nosso redor estejam prontos, porque se nós cairmos, eles podem nos corrigir. Então, a igreja toda precisa estar bem alimentada. A gente não pode se focar em nós mesmos, mas precisamos pensar em todos nós ao nosso redor. Então, esse é o primeiro ponto, a alimentação. O segundo ponto, o descanso. E nós sabemos que é muito fácil a gente deixar o descanso para lá. E eu sei que eu tenho muita dificuldade com isso muitas vezes, porque apesar de eu viver cansada, com 3 filhos pequenos... Realmente bate um cansaço. Bate uma canseira, é uma canseira boa. Mas tem uma hora que realmente começa a desgastar, né? E desgastar de uma forma que você não consegue mais resistir e afeta a sua resposta mental, espiritual, enfim. Tudo está interligado. Mas qual é o meu problema, muitas vezes? É que eu chego ao final do dia e eu sei que eu preciso dormir. Eu sei que eu preciso dormir cedo. Mas eu penso, nossa, poxa, eu finalmente tenho esse tempo para mim. Finalmente eu tenho umas 3 horinhas aqui em que as crianças estão dormindo, em que eu posso fazer o que eu quiser, sem precisar ser interrompida constantemente. E aí o que eu faço? Eu deixo o descanso para depois. Né? E é o que acontece muitas vezes, da gente... muitas vezes até mesmo com o domingo, e isso é uma coisa que acontece muito, nós não descansamos no domingo, nós ficamos ansiosos pela semana, nós achamos que nós precisamos nos esforçar e sermos fortes também no domingo, e precisamos trabalhar, e não confiamos em Deus, e isso aí está no cerne desse ponto, a confiança em Deus. Nós não confiamos em Deus o suficiente para falar assim, eu não sou forte, quem é forte é Deus. Então eu posso descansar, eu posso sossegar, eu posso deitar a minha cabeça, como diz o salmista, e saber que Deus é Deus, que Ele está no controle do mundo. E é uma coisa que nós vemos aqui no texto também, porque Deus está constantemente lembrando Josué aqui das suas promessas, da promessa que Ele fez para o povo de Israel, de como Ele esteve com Moisés também, antes de Josué. E Ele diz... aqui, não o deixarei, nem o abandonarei. Assim como estive com Moisés, estarei com você. E lá no final ele diz, não tenha medo, não fique assustado. Por quê? Por quê? Qual o objetivo? Qual o porquê disso? Por que eu não preciso ficar com medo? Porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Então, se nós formos honestas com nós mesmas, nós
percebermos que nós somos fracas. Que por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós trabalhemos e lutemos contra, né, tudo que precisamos lutar, o mundo não vai parar de girar se nós descansarmos, porque o mundo não depende de nós. Nós mesmos não dependemos de nós dependemos de Deus. Então, o descanso é primordial para a nossa labuta, para a nossa força, é primordial, tanto fisicamente e especial espiritualmente. Porque até mesmo um corpo descansado, se estiver espiritualmente sem descanso, é um corpo sem força, ultimamente. É um esforço que nós fazemos, se nós não tivermos descanso, é um esforço sem esperança. Porque nós precisamos confiar nos nossos próprios trabalhos, na nossa própria luta. E nós não somos bobos. Se a gente olhar para dentro, nós vamos saber que vai ter uma hora que essa chama vai apagar, vai ter uma hora que nós vamos nos esgotar. E então, para quem não acredita em Deus, essa pessoa, o que ela encontra? Desespero. Desespero total. Porque ela olha e vê assim, não, eu não consigo. Não adianta. Eu não consigo, não aguento isso. Enquanto aquele que confia em Deus, descansa em Deus, toda manhã está com a força renovada, sabendo que é Deus que está no controle. Não é? Então, o descanso é primordial. Terceiro ponto e último, a obediência. Então, nós vemos que Deus está aqui ordenando Josué a não somente a se alimentar da palavra de Deus, a não somente descansar na providência dele, confiar na força de Deus e na presença dele, mas ele também está exigindo a obediência de Josué. Então, a nossa força, o nosso esforço, não pode ser um esforço que se desvia da lei do Senhor. Não pode ser um esforço que vai nos levar para longe da vontade de Deus, a fim de cumprir alguma meta que eu tenho certeza que vai ser bom para mim, né? Eu vou me esforçar para casar, porque o casamento é uma coisa boa, e, portanto, eu vou me esforçar, eu vou aguentar casar com descrente, porque o casamento é bom. Eu vou me esforçar e eu vou aguentar, porque eu sou uma mulher forte, eu aguento essa tribulação, porque eu sei que o Senhor vai, né, vai garantir aquilo que eu determino. E não é assim. E não é assim. A nossa força está pautada na nossa obediência à palavra de Deus. E diz assim aqui. Deixa eu encontrar aqui o texto. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. E antes, ele diz também, tão somente seja forte e muito corajoso, para quê? Para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Então, nós encontramos aí um direcionamento do nosso esforço. Como é que nós podemos ser fortes? Nós precisamos estar bem alimentadas, nós precisamos estar bem descansadas e nós precisamos ser obedientes. Precisamos ser obedientes à lei do Senhor. E tudo isso precisa ter um objetivo e não ser forte por ser forte, mas ser forte com o objetivo de agradar a Deus, com o objetivo de lutar contra a tentação, com o objetivo de suportar a tribulação, com o objetivo de amar uns aos outros, de proclamar o Evangelho e viver o Evangelho. Não com o objetivo de se aposentar antes dos 60 anos, né? Não com o objetivo de ter aquele carro, não com o objetivo de até mesmo ter uma família do jeitinho que você queria, para sua própria glória, para o seu próprio prazer, mas com o objetivo de agradar a Deus acima de tudo. Eu acho que deu para a gente fugir um pouquinho, voltou, mas eu acho que você entendeu um pouquinho aí. Nossa, mas muito interessante isso também, que
você mostrou, né? Ainda mais nessa passagem a gente vê que o Senhor, ele promete que depois ele vai abençoar Josué uma vez que ele estiver meditando na palavra do Senhor e tudo isso que a gente falou até aqui, mas o interessante é que também ele fala que ele vai abençoar. Então, essa força, do jeitinho que você colocou aí, é algo que Deus abençoa como resultado, né? Porque não vai ser somente uma força, quero ser forte para pecar, mas justamente o contrário. Então, uma coisa que, uma vez que está de acordo com a palavra do Senhor, ele abençoa. Então, como que é bonito ver como que o Senhor, ele retribui os seus servos dessa forma também. E a próxima pergunta que eu queria fazer, Hendrika, é que você até já chegou a pincelar isso no que você falou. Como que nós vamos estar refletindo a Cristo uma vez que nós estejamos ter essa força piedosa do jeito que você já mostrou pra gente? É uma pergunta também, você só tá com pergunta boa aqui. Então, como a gente, como eu tinha comentado antes, o ser forte em si, ele não é um objetivo. Então, como é que nós podemos, então, usar a nossa, usar os recursos que ele nos deu, né? Porque o esforçar-se é gastar recurso, e todo recurso que nós temos vem dele. Então, como é que nós podemos gastar os nossos recursos para nos esforçarmos para ser mais parecidos com ele? E nós precisamos estar bem cientes da nossa prioridade, bem cientes de que aquilo que nós estamos fazendo vai ser cansativo, vai doer, vai ser humilhante, vai ser desgastante, mas a coroa que nos espera, o prazer que nos espera depois para podermos ser mais parecidos com Cristo, caramba, isso é uma coisa que tudo vale a pena. Tudo vale a pena. É como a gente olhar para uma louça. E eu vou usar analogias bem de dona de casa, porque eu sou uma dona de casa e mãe de 3. Mas é como a gente olhar para a louça e olhar para aquilo e falar, poxa, isso aí vai me custar um tempo, uma força danada. E você tem 2 opções. Na verdade, tem 3. Você pode chamar o marido para fazer, né? Ou simplesmente deixar para outra pessoa. Mas você tem 2 opções naquela instância. Você pode lavar a louça reclamando, ou você pode lavar a louça pensando e tendo como objetivo servir as pessoas que estão na sua casa. Então você está gastando, se esforçando intencionalmente para servir, para poder amar ao próximo. Pensando, esse prato, ele vai abençoar alguém amanhã, porque vai ter comida em cima. E eu vou lavar para que o meu filho amanhã possa ter um prato limpo e não todo melecado, cheio de comida velha, para ele ficar doente e tal. Ele vai ter um prato limpo para ele poder se alimentar. Porque eu fui chamada para ser como Cristo. E Cristo, mesmo sendo Deus, o que ele fez? Ele se esvaziou de toda sua glória, de todo o seu poder. Ele se humilhou e andou entre nós como servo manso. Ele se esforçou para nos amar até a cruz. Então, se isso não exigiu um esforço dele, é impressionante a gente olhar assim e pensar, não, é impossível a gente achar, não foi fácil para ele. Como foi fácil para ele? E se não foi fácil para ele, como é que nós podemos reclamar de ter que gastar nossas energias em favor ao nosso próximo? Então, a gente não pode ter medo disso. A gente precisa lembrar que Cristo, ele nos deu os nossos recursos, não para a gente gastar em favor a nós mesmos. Não para a gente ficar sentado no sofá assistindo Netflix a hora toda, né? Só no Facebook, no Instagram, e deixando a louça para lá, e deixando as pessoas que estão ao nosso redor para lá, porque a gente está com preguiça de gastar a nossa energia. Nós precisamos nos esforçar para amar o nosso próximo. Nos esforçar mesmo. Nós não somos ilhas e a gente não precisa ter medo. A gente vai seguir em obediência ao nosso mestre, sabendo que é para isso que ele está nos dando força. E é uma coisa interessante, que é uma outra experiência que eu tive que passar como mãe, e eu sei que as mães que estão assistindo, elas vão se
elas vão achar bem familiar esse cenário, de que a gente, no dia seguinte, né, ao dormir, a gente está planejando o dia seguinte, pensando, nossa, eu preciso fazer isso, eu preciso pelo menos, né, fazer o almoço, lavar a roupa, talvez alguma outra coisa, tirar o lixo, porque as fraldas já estão enchendo, o lixeiro do banheiro já está muito fedido. E, né, as coisas básicas da casa, às vezes até um pouquinho mais, e são coisas boas que a gente deseja fazer. Só que aí o que acontece? A gente tem essa listinha, né? E a gente passa a noite em claro com uma criança ou um bebê que simplesmente se recusa a dormir como nós gostaríamos que dormissem. E a gente fica com um sono de super picado, de 2, 3 horas, enfim, a gente acorda, chega às 6 horas, aí os outros filhos estão acordando às 6 horas, né? ninguém tem misericórdia da mãe, não. E aí você levanta, e eu me levantava nessas horas, e eu pensava assim, poxa, Senhor, eu orei ontem à noite, e eu pedi para o Senhor me dar força hoje para fazer o que eu preciso fazer. E eu estou aqui sem força. Eu não tenho força para fazer o que eu preciso fazer. Eu precisei reaprender essa oração. Eu precisei olhar para a força que Deus tinha me dado, e a partir dessa força que Ele tinha me dado, os recursos que Ele tinha me dado, eu olhar e falar assim, ó, o Senhor, Ele não me deu força para eu cumprir tudo que estava na minha lista. Ele me deu força para cumprir o que estava na lista dele. Então, o plano dele para esse dia não era o meu plano. Então, tudo aquilo que eu achava que era bom e agradável fazer, não era da vontade dele. Ele não vai me dar força a mais para eu fazer o que eu preciso fazer. Ele vai me dar o suficiente. E se o que ele me deu é suficiente apenas para aquilo, então eu vou fazer o meu melhor com o que tenho para fazer bem feito aquilo. E eu vou deixar o resto para outro dia, porque basta cada dia ser mal. E Deus vai dar a graça necessária para aquele dia. É que nem o maná. Ele não deu para o dia seguinte. Ele não deu, né? Como a gente gosta de fazer compras do mês, ele não deu para o mês. Ele deu para o dia. E a gente precisa aprender, eu em especial como mãe, a gente precisa aprender a confiar em Cristo nessas horas. E realmente saber que ele tem prioridades que muitas vezes a gente não tem. Às vezes ele simplesmente quer que a gente pare um pouquinho e preste atenção naquilo que está imediatamente ao nosso redor. A gente precisa desse chacoalhão, às vezes, e perceber que a força que ele nos deu é o suficiente para fazer o que ele quer que a gente faça. E não os nossos planos mirabolantes, porque nós somos limitadas. Uau, verdade. E isso também tem a ver com a nossa última pergunta, que vai ser porque muitas vezes quando o feminismo começa a querer falar alto, ainda mais quando às vezes assim, muitas vezes a gente começa a achar que uma forma de ser forte seria de inverter os papéis com os homens, né? Mas que justamente como você falou, essa força que o Senhor nos dá de fazer de acordo com o plano dele. E eu até estava lendo uma coisa hoje que eu achei muito interessante, que acho que foi Elizabeth Elliot que estava falando que o ato de homens e mulheres serem diferentes faz parte daquilo que Deus fez de nós, como seres humanos, termos imagem e semelhança dele. Estava no plano do Senhor desde o início nós sermos diferentes assim. Então, Hendrika, você pode falar um pouco pra gente como que mulheres que às vezes estão sendo muitas vezes tentadas com essa ideia de feminismo, como que elas podem pegar essa ideia de força e, em vez de querer fazer uma igualdade de papéis, mas pelo contrário, ver como que é bonito essa diferença que o próprio Deus criou? Você está falando, então, a gente está falando sobre a diferença até mesmo física, né, da fragilidade da mulher e da força do homem. E aí tem muita mulher que falaria, não, mas tem muita mulher que dá de 10-0 e muito homem fracote por aí, né? Mas realmente, se a gente pegar a mulher mais forte do mundo e o homem mais forte do mundo, vai haver uma nítida diferença, porque Deus realmente nos criou diferentes dessa forma. Mas nós podemos encontrar em Gênesis 3
onde tudo começou, justamente o momento em que Deus castiga, né, dita o seu castigo sobre a mulher e diz que o desejo dela seria contra o seu marido. Algumas versões diz para seu marido, né, mas mais adiante, em Gênesis, nós encontramos a história de Esaú e Jacó, e nós podemos realmente pegar essa mesma frase, que o desejo, o pecado seria contra ele, e inserir aí, para entender que o desejo da mulher era contra o marido. O nosso desejo é naturalmente contra os homens e qualquer autoridade que se exerça sobre nós. Isso é uma coisa natural do nosso coração pecaminoso. Isso quer dizer que nós vamos concentrar nossos esforços e nós vamos lutar e nós vamos procurar exercer nossa força contra qualquer imagem, qualquer ideia, qualquer sugestão de uma coisa que tente sugerir a nossa fraqueza, tente sugerir a nossa fragilidade. E isso é muito claro quando nós olhamos na Bíblia, né? A questão da submissão da mulher no casamento, por conta da autoridade, não por conta da fraqueza necessariamente da mulher, mas por conta da autoridade do homem que é estabelecida sobre ela no casamento, para refletir a imagem de Cristo. Mas o que nós naturalmente sentimos nesse momento? Não, eu sou tão capaz, eu sou tão forte, eu sou tão esforçada quanto ele, por que eu não posso também, né? Por que eu não mereço também? Então, isso realmente é uma coisa que nós precisamos lutar contra no nosso dia a dia. A gente começa a enxergar ameaças onde não existe, até mesmo cristãs. A gente está tão submersa nesse mundo feminista que essa sugestão de que, mulher tem que... É bom que a mulher cuide da casa, seja uma boa dona de casa. Não, peraí, eu tenho força para muito mais do que isso. Isso é um absurdo. A gente tem que dividir meio a meio tudo que está na casa, meio a meio, 50%. Quando, na verdade, a realidade é bem mais complexa e bem mais bonita do que isso. Né? É uma realidade na qual nós somos protegidas como Cristo protege a sua igreja, e o marido usa a sua força, quer ele tenha, quer ele não, usa os recursos que Deus deu para ele, para proteger e amar aquilo que lhe foi dado. Então, é um retrato belíssimo da história de Cristo e sua igreja. É um retrato que foi quebrado por causa do pecado, mas é um retrato que é restabelecido e, curiosamente, que faz sentido por causa do pecado, e aí tem, né, aí já entra numa teologia um pouquinho mais complexa. Mas não vamos entrar a fundo nisso. Vamos mais raso hoje. Um outro podcast sobre isso. Mas realmente é uma história tão bela que, uma vez que nós conseguimos entender que os homens receberam certos recursos que nós não recebemos, e nós recebemos recursos que os homens não receberam, isso retrata a imagem de Cristo, a igreja, de uma forma tão bonita que nós podemos ter prazer nisso, nós podemos descansar nisso, e nós podemos ser fortes e nos esforçarmos naquilo que nós somos chamados a fazer. Até mesmo para puxar a orelha de homem que não quer exercer o seu papel. Peraí, homem. Vamos liderar aí. Vamos liderar. Eu não fui chamada para exercer esse papel. Então, é o primeiro lugar onde o pecado atacou, justamente nessa ideia de que os nossos esforços devem, ao invés de estar paralelos ao do nosso marido, paralelos ao dos homens, lutando contra os inimigos verdadeiros que existem ao nosso redor, o inimigo que está dentro de nós, nós começamos a lutar contra eles. E nós não admitimos a fragilidade, nós não admitimos... eu estou vendo esses dias a questão da menstruação, até mesmo a TPM e coisas do tipo, que as mulheres estão, acho que nessa onda do feminismo, estão querendo
até endeusar a menstruação de certa forma, tornar aquele momento de fragilidade como um momento de força, quando na verdade a gente sabe muito bem que aquele momento é um momento realmente um dos momentos mais frágeis da nossa vida. Uhum. A gente precisa admitir isso. A gente não quer admitir isso, mas a gente tem que admitir. Por quê? É justamente nesse momento em que nós podemos ser amadas como precisamos ser amadas. E os homens também, nas suas fraquezas, eles precisam do mesmo amor com o qual Cristo nos ama. Com certeza. Uau, Hendrika, eu aprendi muito com você e essa conversa aqui foi muito mais profunda do que eu vou admitir, do que eu estava esperando. Então, assim, eu aprendi muito e, nossa, eu também gostei muito como que você mergulhou ali nos versículos bíblicos que a gente viu. Então, para a gente ter um momentinho um pouco mais descontraído, você pode falar para a gente quais são 3 simples alegrias que você tem? 3 simples alegrias. Então. Simples, pequenas. Eu gosto de acordar antes de todo mundo. Naquele silêncio. É um silêncio incrível. E fazer o meu café. E sentar e tomar café. No momento que eu sei que eu deveria estar correndo para preparar as coisas, mas eu gosto muito desse momento. É uma alegria minha de poder começar o dia em paz. Eu geralmente não tenho esse momento. Eu geralmente sou acordada pela minha filha mais nova, me chacoalhando, pedindo leite. Mas quando eu tenho esse momento, isso é uma alegria muito grande minha. Eu gosto muito do cheiro do cabelo dos meus filhos. Gosto muito demais. Eu poderia passar o dia... E é um cheiro que não vai embora. É impressionante. Mesmo os cabelos sujos, é o cheirinho que tá lá. Uau. O cabelo dos meus filhos. E eu gosto muito, muito, muito de rosas. Eu gosto de cheirar rosa. É uma coisa muito de cheiro, né? Impressionante. Quando eu tive Covid, eu perdi o olfato. Foi um sofrimento, porque eu não pude sentir cheiro de nada. Nem do café, nem do cabelo dos meus filhos, nem das rosas. Então... isso daí é uma parte bem ruim. Exato. Mas são 3 pequenas alegrias que, vez por outra, Deus me concede. Ai, que ótimo, Hendrika. E eu quero te agradecer de novo por ter estado aqui com a gente para conversar sobre esse tópico e também por ter falado tantas coisas maravilhosas e que com certeza vão estar com a gente. Você ofereceu muita, muita sabedoria para todas nós. Então, muito obrigada por ter estado aqui hoje, Hendrika. Eu que agradeço muito a oportunidade. Como eu falei, hoje o dia foi muito oportuno para mim pensar um pouquinho sobre isso. Eu aprendi muito, Deus falou comigo. Então foi um prazer e realmente um privilégio estar aqui contigo. Muito obrigada pelo convite. Você acabou de ouvir um episódio do podcast Fé e Tulipas sobre a arte de ser uma mulher forte. Então agora, que tal você mandar esse episódio para alguma amiga sua, para que vocês possam estar crescendo juntas e regando a fé diariamente? Também, se você estiver ouvindo pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o seu like e o seu comentário também. Se você estiver ouvindo por outra plataforma de podcast, não esquece de seguir o Fé e Tulipas por aí, para que você possa estar recebendo os episódios sempre que forem lançados. Então, eu te espero aqui na semana que vem, para a gente continuar conversando sobre a arte de ser mulher.